os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e nos dá vitória. Oh, maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e nos dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Conversas, música, comunhão e diversão. Entre Nós é um talk show pensado para discutir temas atuais e do nosso cotidiano. É possível evidenciar a graça de Cristo em todas as esferas da vida, Renata? Com certeza. Isso nós vamos descobrir juntos com os nossos convidados especiais. Eu sou Renata Negreiros. E eu sou Ana Nunes. E esse é o Entre Nós, o seu talk show da ICE na Zona Leste. Não há distinção entre a vida cristã e a vida secular. A vida é só uma, e assim como o cristão é só um, seja em qual for o ambiente em que esteja inserido. Sua vida é testemunha da redenção e justificação dada por Cristo. Por isso, ser cristão é ser imitador de Jesus, em tempo integral, sem horários, sem pausas e sem férias. E isso é motivo de grande alegria e deleite para os santos e salvos pelo grande amor de Jesus, não é, Renata? Sim. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é casado com a irmã Raimundinha, pai da Suzy, do pastor Marinaldo Júnior e da Sara, avô da Maria Luísa, da Larissa, da Lorena e da Giovana. Aposentado, ex-gerente da Caixa Econômica Federal, cristão, diácono e membro fundador da ICE Zona Leste. Vamos receber o irmão Marinaldo Mota. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, irmão Marinaldo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Estava bem ansioso para estar aqui com a gente, né? Com certeza. Seja bem-vindo Muito obrigado. ao Entre Nós, nosso talk Privilégio show. grande estar com vocês. Espero estar à altura do belo programa que vocês estão produzindo. Quero parabenizá-los. Obrigada. Com certeza você está à altura. Temos muito a aprender com você.
Como diria nosso amigo Juan, é outro patamar. Então, irmã Marinalda, a gente ficou sabendo, a gente fez uma pesquisa, gente, um background, né? Para saber um pouquinho dele. A gente ficou sabendo que ele tem 10 irmãos, é isso mesmo? 10 irmãos. 10 irmãos. Eu não posso imaginar como foi crescer numa casa com 10 irmãos. Muito interessante. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente como foi isso, como foi a sua infância. Dividir comida, dividir, não sei, amigos, talvez até namorado. Bem, minha infância foi muito interessante, né? Uma família de 10 irmãos e imagina como é que seria, por exemplo, uma mesa com 13 pessoas, né? E lá em casa era o seguinte, do meu irmão, um pouco mais velho que eu, que é o Duílio Luiz, eles sentavam na mesa, né? E nós sentávamos na esteira. Os mais velhos comiam comida sólida, né? Feijão, carne de bode, arroz, e nós cuscuz com leite ou grolado com leite, né? Para que melhor? E a gente esperava crescer para ter o privilégio de sentar à mesa. E aí, quando os outros iam crescendo, a gente teve esse privilégio. Uma etapa, né? É. Qual é o seu irmão mais próximo? Aquele Bem, que você mais conviveu com ele? É interessante, isso depende da época, né? Hoje, por uma questão de identidade política, é o mais velho, o Leonardo. E o Leonardo, ele é uma espécie assim, de liderança lá na nossa casa, e eu tenho quase que diariamente conversado com ele. A gente conversa as coisas do cotidiano, política, mas principalmente coisas do passado. A gente gosta de ficar lembrando aquilo que a gente passou na infância, na adolescência, os parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, e assim uma coisa que dá muito prazer conversar com ele. Interessante. E a gente convidou um irmão seu para falar um pouco sobre as suas aventuras quando era criança. Falar um pouco como você era, né, no seu cotidiano. E a gente vai ver agora. Vamos ver. Mas aqui eu quero começar a cantar um fato que ocorreu quando ele ainda era bem pequeno. Isso foi contado pela nossa irmã Luizinha, porque lá na fazenda Caldeirãozinho, que é a fazenda da propriedade da família, tinha uma vaca paridas. E esses animais, quando eles sentem que suas crias estão com a possibilidade de ser afugentadas, elas procuram defender as crias. E assim ocorreu. Essa vaca partiu para cima do Marinaldo, agredendo ele com uma chifrada, uma cabeçada. E isso atingiu o seu dente, que terminou tendo a necessidade de extraí-lo imediatamente, porque o impacto foi tão grande. Outro fato também que a gente pode chamar a atenção lá da Fazenda Caldeirãozinha era o voto de vida. E a gente tinha por obrigação de atender o que se chamava os mandados. O que eram os mandados? Mandava-se buscar lenha, mandava-se buscar água nos barreiros, mandava-se que era os bezerros, mandava buscar a vaca na roça, enfim, apanhar o cisco no terreiro, e teria que ter obediência. E eu já mais distante, porque sendo eu mais novo, aquela convivência do Caldeirãozinho não foi tão ativa quanto os demais, certo? E teve um detalhe que pode chamar a atenção aqui, porque eu nunca gostei de pimentão. É um tipo de alimento que eu não gostava. Então, minha mãe me dava essa regalia de não comer pimentão. Vão oferecer pimentão para mim. E já o Marinaldo era diferente, ele não gostava de machista, como até hoje não gosta. Mas às vezes ele era até obrigado a consumir machista, porque achava que tinha que ser obrigação. O gosto dele não poderia ser preservado. E daí a gente foi morar. Na verdade, eu já nasci no povoado do Jardim, fui morar lá no povoado. E lá, a nossa vida era uma vida interiorana ainda. Tem todas essas prerrogativas de que é uma cidade pequena. E ele tinha esse destaque, principalmente na questão do esporte. Ele gostou de desenvolver a prática esportiva através do ato de ser goleiro, né? E além disso, um outro detalhe que chama a atenção é o ímpeto dele com o desenvolvimento comercial.
ele sempre foi uma pessoa que sempre destacou, né, no sistema comercial do nosso pai, principalmente de São Raimundo Nonato, né, que ele era uma espécie de gerente. O Nonato sempre foi aquele mais leve, com dificuldade mais de pegar as coisas no ar, mais magro, mais pintado. Eu acho que talvez até que tivesse o cabelo mais vermelho. Mas esse cara espetacular, hoje esse cidadão que atende a todos, muito atencioso à família, e o sobrinho dele tem um carinho assim, muito especial. Então, na Fanal do Manaus, precisava de muito mais tempo. Obrigado, Manuel Messias. Manuel Messias é um intelectual, ele tem formação em história, professor, é biólogo, é presidente do sindicato, é uma liderança bem importante lá no município de Arco Verde, foi vereador por alguns mandatos, também é político e é uma pessoa que tem um nível de intelecto muito, muito alto. Lá em casa é o mais intelectual de todos, certo? E ele resumiu muito bem a minha infância, né? Essa luta que foi de um pai e uma mãe criar 11 filhos. E o que ele fala é essa experiência, claro que eu não tenho recordação, porque era muito pequeno, quando uma vaca, realmente, ela me causou esse acidente, eu tinha os dentes, quando nasceram os dentes, eles eram para fora, eu era dentuço, né? E ele sofreu muito bullying por causa disso. E eu acho que hoje eu tenho um problema de surdez, imagino que seja em consequência desse acidente. E a nossa infância foi exatamente assim. Eu não me lembro quando eu comecei a trabalhar. Sempre fui criado trabalhando, e eu digo que minha primeira profissão foi chiqueirador de bezerros, né? A gente acordava muito cedo e tinha escala lá, né? Uns ia pegar cisco, uma profissão que só água, quem né? sabe é quem mora no interior, né? E eu ia chiqueirar bezerro. E era interessante que no mês de julho, principalmente, é muito frio. E a gente não sabia se cruzava os braços e matava os mosquitos, porque era muito comum a remela, né? E parece que eu tenho uma atração assim para os mosquitos, era uma luta muito grande, né? Mas foi uma infância muito feliz, muito farta, né? E eu tenho assim uma lembrança muito grande. Tem alguma memória engraçada da sua infância, algo que tenha realmente marcado você? Da infância? Tem tanta coisa, mas tem uma da adolescência que eu acho muito engraçado. Eu tinha muito medo de alma e de lobisomem. Quem nunca, né? E lá nas minhas atividades, quando adolescente, era bem cedo, depois de tirar o leite das vacas, levar numa roça. Nós tínhamos 2 roças, uma na cidade, que a gente chama Roça dali, e uma do outro lado do açude, que a gente chama Roça da Acular. E era a rotina nossa, de todos os dias, de buscar e levar as vacas, né? E eu não sei como aconteceu, acho que era um domingo, e eu devo ter ido para o futebol lá e esqueci de buscar as vacas. E aí, quando eu percebi, já era noite, tinha escurecido. Bateu a mão na consciência. E agora o que é que eu vou fazer? Porque se eu for, lá tinha um senhor, né? Um homem muito bom, um cidadão de bem, mas que a pessoa dizia que ele virava lobisomem. E a gente acreditava naquilo. E aí, em todo interior tem alguém. Lobisomem, né? Nós tínhamos uma brincadeira que a gente fazia que ninguém tinha coragem de fazer. Era ir no escuro, assim, uns 15, 20 metros e dizer chamar o nome 3 vezes. Eu vim aqui por uma aposta, um gato preto nas minhas costas. Era para poder, porque eles queriam a alma, né? E ninguém fazia. E nesse dia eu tive que ir à noite. Eu fui à noite sozinho, não tinha com quem recorrer, mas o dever de responsabilidade, o compromisso que meu pai me ensinou, eu enfrentei o lobisomem, enfrentei as almas e fui lá buscar as vacas. Foi muito, eu nunca esqueço disso. E o que mais apareceu o senhor enfrentou, né? Para conseguir levar as vacas além de do volta. lobisomem, das almas, o que isso foi? Era tão forte, olha, isso era tão forte. Eu lembro de um primo que dizia, olha, o fulano de tal virou lobisomem, virou um jumentinho igual a zebra naquele lugar tal, que era bem na porta da porteira da roça. Isso era tão forte que uma vez eu acordei à noite e mentalizei, e para mim o lobisomem chegou na cidade e assustou as pessoas e fez um negócio, e para mim eu tinha crido que isso era verdade, para como era muito forte.
é uma coisa assim, a gente arrepiava de medo mesmo, era uma coisa muito séria. Uma mente muito fértil, né? Muito Mas quem nunca teve medo de alma, de lobisomem, de vampiro, né? Quem nunca? Então, irmão Marinaldo, a gente viu aí, seu irmão falou que você era goleiro, né? E a gente ficou sabendo nos bastidores que você é um torcedor fanático. Qual o seu time? Eu, O melhor time, né? eu era doente pelo Flamengo. Não é mais não? Eu sou flamenguista, mas eu sou mais racional, certo? Hoje eu gosto na verdade, eu gosto de assistir o bom futebol, mas eu sou flamenguista, convicto, acompanho, sei a escalação, mas eu gostava tanto de futebol que uma vez eu quase apanhei porque eu enganei meu pai. Eu tinha ganhado dinheiro, e deixa eu uma história interessante. No período de férias, a gente já morava em São Raimundo Nonato, eu já devia ter 14 anos, no período de férias a gente ia para a roça. E meu pai dava uma tarefa para a gente, que era catar momona. A momona era o grande Era uma moeda meio de troca, ganhar dinheiro né? da época. Dos anos 70 naquela região, a momona tinha muito valor. Meu pai era comprador, vendedor, exportador de momona. E ele plantava também. E eu me lembro que nós fomos para a roça, eles, olha, do chão vocês podem catar para vocês, que eu compro. E nós catamos a momona, eu vi lá um saco de momona, vendi para ele, só que ele não dava o dinheiro para um momento específico. Eu lembro que eu comprei um quichute com um saco de momona. Mas ficou uns trocos no bolso do meu pai. Para quem não sabe o que é que chute, é um tênis, uma chuteira, né? É um tênis de borracha, tá certo? E interessante que eu era tão fanático que domingo pela manhã, hoje a Praça do Relógio de São Raimundo Nonato, o pessoal conhece lá, ao lado do Real Hotel tinha o seu Antônio Bastos, que vendia revista. E a revista Placar chegava no sábado à noite. E domingo bem cedinho ele ia vender as revistas. Eu era tão fissurado que o seu Raimundo Bastos, ele era metódico, ele chegava com as revistas, fechava a porta e ia botar os preços, né? Majorar os preços, porque era a realidade da cidade. E eu era tão assim que ele me convidava para ajudar a fazer esse serviço. Ele me trancava lá dentro e ajudava ele. E eu me lembro que em 1974, eu vi uma placar da capa azul, e eu disse, eu tenho que comprar essa placar. E eu fui lá para o meu pai e inventei uma história para ele. Eu inventei uma história para ele, que tinha que comprar um quichute. Realmente eu comprei um quichute. Mas, na verdade, eu queria era comprar a placar e o sino do seu Clóvis, que é o avô da Palominha, uma da Jéssica. E aí eu cheguei lá, era o Adailton que estava na porta, e eu achei interessante que era um filme de Kung Fu. E eu pensei que se eu comprasse o ingresso, eu podia levar meu irmão. Aí eu cheguei para o Adailton e falei, Adailton, deixa meu irmão entrar também, ele não, só para entrar você. Mas eu tive que mentir para meu pai, porque eu queria comprar a revista Placar. Eu sabia, eu tinha tanto como é que diz, contato com o futebol, que eu sabia as escalações, inclusive, de times aí do lugar mais... Mas não é mais fanático pelo Flamengo? Também, sim, eu conheci Zico. Eu sou tão privilegiado que o Zico nasceu no dia 3 de março. E a Suzy também nasceu no dia 3 de março. Acho que foi um presente que Deus me deu, né? E aí, ó, interessante, eu cheguei um tempo desse em São Luís, lá num restaurante, e aí o restaurante era de um gaúcho, né? Eu sempre fui assim aprendi a ser muito expansivo, e abordei o gaúcho. Aí perguntei ao senhor gaúcho, sim, sou de Caxias do Sul. Pois eu sei a escalação do Caxias de 1974, 75. E aí comecei a falar os nomes. Rapaz, ele me abraçou. Rapaz, foi uma festa, porque eu sabia o nome de vários jogadores do Caxias de 1975. E ele disse que morava lá do estádio, lá do Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Será que ele ama futebol, gente? Será? Acho que não, né? Acho que ele não gosta, não. E além de futebol, além de assistir os jogos do Flamengo, não mais com tanta frequência, né? Infelizmente. Mas, além disso, quais são os seus outros hobbies? Bem, o futebol, ele me trouxe outros hobbies interessantes, né? Eu comecei a gostar de geografia e história, principalmente de geografia. E aí eu aprendi os nomes das cidades, Xanxerê, Santa Catarina, porque lá em Xanxerê tinha um time, né? Rio Verde, no Goiás, lá tinha um time. Votuporanga, porque tinha um votuporanguense lá de Votuporanga, né? Matão, tinha o matonense de Matão, né? Tinha o Goitacás de Campos, assim. Então, eu conhecia todos os times, o Asa de Arapiraca, o Itabaiana de Itabaiana,
tinha os times do Pernambuco, eu sabia todos, todos os estados, eu sabia o nome de todos os times. Então, o meu hobby era esse, e com isso também eu comecei a descobrir, eu sabia todas as capitais dos países do mundo, certo? Eu aprendi, agora eu não sei tanto, né? Mas comecei a viajar, isso, o futebol e as brincadeiras mais ou menos eram essas na minha infância. Mas, como criança, nós tínhamos duas brincadeiras básicas, era rolô, né, que é correr, você sabe o que é rolô, e jogar top, né? Eu acho que é pega-pega. Pega-pega. Basicamente era É um isso. nome bem cringe, Meus né, avós, gente? meus avós também falam rolô, é por isso que eu me Rolô era identifiquei. engraçado. Como é? Rolou? A gente Rolô. corria no escuro, não tinha luz elétrica, né? E muitas vezes cortava os pés nos cacos de vidro, mas a aventura era essa mesmo, era assim. Mas eu tinha outros hobbies interessantes que vocês não conhecem. Tirar bisca. Bisca. Bisca é tirar favela. Vocês sabem o que é? E aí, Claro. a favela era como é que diz, o grau de autoridade era quem tivesse a maior vara para tirar as favelas mais altas, né? E a gente saía no meio do mato aí tirando favela. Se espiando. Gente, E- levanta a mão quem sabe o que é bisca, já comeu. O que é isso, minha gente? Só a galera de São E Raimundo, gente. a gente jogava Só com quem elas. viveu. Mas tinha outro que era engraçado, eu não sei se vocês alcançaram, e essa foi muito forte. Era dinheiro com carteira de cigarro. Lembra, olha, o a pessoa Continental ali valia R$10. O Ovaldo vai saber, viu, Renatinha? O Continental vale R$10, o Hollywood valia R$5, o Minister parece que valia R$100, e o clássico valia R$1. Não, R$1, era cruzeiro, na verdade, viu? A moeda do tempo era cruzeiro. Então, E o Marlboro, o Daniel perguntou. Eu acho que o Marlboro era 50, não lembro, mas tinha o Marlboro. Era mais caro, Mas né? cada uma daquelas, quanto mais difícil, maior o valor. Eu já tinha ouvido falar, mas não assim, detalhado, igual os preços de cada um, né? Isso era muito engraçado. Mas, voltando aqui sobre o futebol ainda, o senhor assistia pela televisão ou pelo rádio? Eu assistia mais pelo rádio, e era interessante também que lá em casa tinha um rádio. E o Manuel Messias, lá em casa nós convivíamos os cinco mais novos. Era o Luiz Mota, os quatro mais novos. O Luiz Mota, que é o do Ilho, o Mariano, que era depois de mim, e o Manuel Messias. O Luiz Mota torcia para o Vasco, eu pelo Flamengo, o Mariano pelo Botafogo. E o Manuel Messias estava meio flamenguista. Ele disse, rapaz, para completar, tu vai ser fluminense. O melhor. E aí ele se tornou fanático. Eu acho que talvez ele seja mais fanático pelo Fluminense do que pelo Flamengo hoje, né? A gente tinha e aí a gente disputava, via o rádio. Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, Denis Menezes, Yata Anderson, Kleber Leite, a gente sabia tudo, Antônio Porto. Esses eram os nomes e eu assistia todos os jogos pelo rádio. Mas depois a televisão, o primeiro jogo de televisão que eu assisti foi numa casa onde hoje eu acho que era o Armazém Nordeste. Era do Pedro Cláudio. Ele morava ali ali próximo da casa do Delto Macedo. Sim. E de frente à casa do seu Arlindo, mecânico. Né? E eu assisti o primeiro jogo de futebol. Eu sei que o jogo era Holanda, pela Copa de 78. 78. Foi. Holanda e outro time que eu não lembro. Nossa, lembra de muita coisa, né? Eu lembro o nome dos jogadores, o ano, Eu os tenho jogos. metade da idade dele, não lembro nem o que eu comi ontem. É, faz sentido. Ele tem uma memória melhor que a nossa. E, meu Marinaldo, e além de decorar todas as capitais do mundo e os times de futebol, você tem outro talento oculto aí que a gente não sabe ainda? Eu coloquei aí, em 1970, eu acho que foi uma paixão que veio de repente por carros, né? Não sei se era paixão por carros, mas na minha cidade havia de 2, 3 carros. E os carros que tinha na minha cidade era Chevrolet. E lá na minha cidade chegou um rapaz, um senhor, que é até conhecido lá em São Renato, chamado Chico Silva. E o Chico Silva, ele é irmão do Pedro Silva, que era vizinho da Avó da Luara. E o Chico Silva chegou com Ford 70. E o Ford era rosa, né? E aquilo me intrigou, né? Porque eu já gostava do Chevrolet, aí fiquei, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu fiz uma música, né? E meu irmão Luiz Mota gosta de lembrar para mim essa música, que é um Chevrolet 70 vale um Ford 70.
Agora o senhor tem que cantar no ritmo para a gente saber Acho que como a banda é. acompanha, né? A banda. A banda Eu não acompanha. lembro, mas essa acompanha. música foi que eu fiz, já eu da Velocidade 70, né? Mas eu sempre fiz música. Eu me lembro que o meu irmão trabalhava esse meu irmão mais velho, imediatamente mais velho, que é o Luiz Mota do Ilho, ele trabalhava na Serra da Capivara. E ele sempre foi metido também a poeta, e eu queria imitá-lo, né? E eu fiz uma música. Eu não lembro a música, mas ele ficou tão impressionado com a música que ele me pediu a música e deu para um cantor, e o cantor gravou por aí. Só que ele não botou o meu nome. Nossa, e não ganhou Eu nem sei direitos o nome do autorais. cantor. Precisa receber os royalties. Era uma música bem brega e o cantor era bem brega. Que é isso? Irmã Raimundinha, você sabia disso? Você não sabia Ainda não disso? sabe dessa história. Eita! Chegar em casa vai ter conversa. Oi, tá explicado isso que o Mas Júnior aí, também faz, pastor. depois de convertido, eu ainda tenho nas minhas agendas essas músicas. Eu fiz algumas composições, né? E o Júnior tinha aprendido a tocar, e aí eu passei para ele, só que ele mudou a música das letras, né? Mas tenho lá as composições ainda, algumas composições. Tá explicado. O pastor Marinaldo Júnior, para quem não conhece, ele fez um brega da sertaneja, no tempo que ele era presidente. Então, por favor, Nos dei a honra. toque o brega da sertaneja. Outra? Mas eu deixa eu contar aqui uma história do Júnior interessante, Marinaldo Júnior. Ih. O Cosme de Souza. O Cosme de Souza chegou lá em casa um dia, né? Alguns devem conhecer o Cosme de Souza. E o Júnior tinha uma guitarrazinha verde com crenar com roxo, né? E o Cosme com violão lá, e o Júnior começou a fazer. E o Cosme disse para mim, olha, tem talento, pode investir nele. E aí eu resolvi investir, né? E resolvi levar ele para o Arquias Baiano, vizinho da Jéssica aí, né? Lá na casa que era, eu morei inclusive naquela casa ali que era vizinho de vocês. E aí eu disse, ó Júnior, é o seguinte, chega lá, quando me perguntar para você, diga que, se perguntar se sabe tocar, diga, não, eu não sei nada. Aí tudo bem, combinamos, né? Chegamos lá, o Arquias perguntou, e aí, você sabe alguma coisa? Não sei nada. E você sabe alguma nota? Não, as notas eu sei todas. Não adiantou Aí, nada. Mas realmente o Marinaldo Júnior, a minha família, os meus ascendentes são músicos. Eu tenho alguns parentes que têm nível musical. Eu até agora estava em Goiânia, por exemplo, conversando com um primo meu e falando que o filho dele tem formação de música, está envolvido com música lá em Goiânia. E eu tenho um outro primo que viaja o mundo inteiro, né, com música clássica. Então é uma questão, acho que vem das minhas origens. E o Júnior acho que foi um que herdou lá em casa. Que legal. E aproveitando esse contexto musical, vamos chamar a banda Entre Nós e nós voltamos daqui a pouco. Há um nome cujo homem seu joelho dobrará. Há um homem cujo nome toda língua confessará. Ele é Jesus, Jesus. Ele é filho de Deus Pai. É o Senhor, meu mestre e o amor. Ele é Jesus, Jesus. Ele é filho de Deus Pai. É o Senhor, meu mestre e o amor. Conhece essa música, meu Marinaldo? Meu Deus do céu! É dele. Bate palma, gente. Compositor mesmo. Ficou linda demais, ficou linda demais. Eu não sei se era essa a música que eu tinha colocado, mas, meu Deus, é uma das minhas músicas. Há um nome, cujo nome todo homem, não todo joelho se dobrará. É assim mesmo? É. É por isso que o Júnior teve lá em casa, que eu estava viajando, que foi lá em casa, eu vim procurar minhas velhas agendas.
Oi, gente, o homem é compositor mesmo. É? Pode continuar. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Bate palma pra banda, gente! Estamos de volta com o Entre Nós Talk Show. Nós já falamos sobre a infância, já falamos sobre os hobbies, já falamos sobre as curiosidades e os talentos ocultos do irmão Marinaldo, agora não muito mais ocultos. Agora gostaríamos de saber como o Evangelho alcançou a sua vida. Bem, é por isso que diz que Deus escolhe, né? Eu tive muita proximidade com o Evangelho. Eu me lembro que eu trabalhava ali na Praça José Ferreira, em São Raimundo, e sempre por ali estavam as missionárias. E era caminho para mim passar na frente da casa do pastor Levi. Depois eu mudei de casa e passava na frente da igreja evangélica. Eu tive alguns contatos. Eu me lembro da mulher do pastor João Paulo, que era a esposa do pastor da igreja evangélica, que ela estudava junto comigo, e uma vez eu fiz uma crítica ao Evangelho e ela aproveitou e me evangelizou. Também tinha um primo de segundo grau, Vivaldo, que ele também me evangelizava. Mas aquilo nunca tinha tocado ao meu coração. E num período muito difícil mesmo, meu pai tinha acometido de uma doença muito grave, e essa doença teve com que ele deixasse o comércio, voltasse para o interior. E eu tinha terminado o curso de contabilidade lá no Zé Lopes, colégio do José Bastos Lopes, né? E eu tive que voltar para o interior. Eu até me comparo com Pedro, que quando Jesus Cristo morre, ele diz assim: eu vou pescar. Ele está dizendo: eu estou desistindo, porque tudo que eu construí não deu certo. Então eu tinha muitas perspectivas, como o irmão falou. Eu sempre fui considerado inteligente. Eu sempre me achava inteligente, embora não fosse de melhor nota. Eu me lembro de um tio meu que dizia assim: esse vai ser doutor. Eu não sabia nem que ia ser doutor. Então, toda aquela construção, eu tive que retornar para o interior. Ano de 1983, um ano de seca terrível. Para vocês terem uma ideia, a gente acordava de madrugada para buscar água a 8 quilômetros. Era uma vida muito difícil. E o alimento que tinha naquela época, por causa da escassez, era feijão preto com maxixe. Eu tinha que comer maxixe. E o senhor não gostava de maxixe, mas eu né? aprendi a comer, eu agradeci a Deus, porque... E nesse período, melhor dizendo, o meu irmão já estava morando lá, o Mariano, que é o irmão imediatamente mais novo do que eu. É o número 8, eu sou o número 7.
E ele disse, rapaz, tem uma igreja, vamos para a igreja tal. Ele estava indo lá para a igreja com outros interesses, né? E me levou. E no dia 24 de dezembro de 1983, eu me converti. Eu entendi que Deus tinha me escolhido. E é interessante como foi um tempo difícil, mais difícil da minha vida, mas foi uma experiência maravilhosa. E eu louvo a Deus por ter permitido que eu saísse da cidade, passando na porta da igreja, tendo contato com o Evangelho, ir para o interior e lá ter me encontrado com Cristo. Então, louvo a Deus por isso. Então, são 40 anos de conversão? Dia 24 de dezembro, Vai fazer 40 anos de conversão. Gente, é uma Glória inspiração, né? Eu acho que ninguém aqui tem 40 anos de crente aqui, né? De vida, muitos não têm, né? Isso é maravilhoso saber disso. E durante esse período de que o Senhor alcançou você, o Senhor começou a andar com Ele, foi quando você conheceu a irmã Raimundinha ou você conheceu ela antes de se converter? Pronto. Como eu fui para o interior, eu vou aproveitar para contar minha história aqui, que é interessante isso. Então, lá no interior, a gente fazia de tudo. A gente trabalhava de roça, a gente cuidava de animais. Eu lembro da experiência de acompanhar o nascimento de vários borregos. Eu acho que era muito emocionante para mim. Mas também eu assumi um emprego na prefeitura. E era 9 quilômetros, às vezes eu andava esses 9 quilômetros a pé. E eu gostava de futebol, né? E naquela época tinha um programa Show do Esporte com o Luciano do Vale na Bandeirantes, que era o domingo todo. Aí eu resolvi, né? Eu resolvi ir para São Raimundo para assistir o Show do Esporte no domingo. Aí assisti. Na segunda-feira, eu estava vindo embora, né? Botei a sacolinha nas costas e vim embora, e minha irmã correu atrás de mim, ali em Nalva, né? A Renatinha conhece. E a Nalva diz, volta aqui. E eu disse, não, já estou indo, porque o carro está saindo, eu vou correndo. Não, vem cá. Ela, mas eu não posso, volta. E ela me obrigou a voltar, né? Ela fez impôs, eu voltei. Ela disse, não, é porque vai ter um concurso. E você vai fazer o concurso. Eu disse, então não tem nenhuma condição, né? Não tem a mínima condição de fazer esse concurso. Não, mas você vai fazer, e agora? Tem que ir correndo lá para fazer a inscrição. Eu sei que então eu mudei o roteiro, fui fazer essa prova. E nessa prova, eu me lembro que algumas pessoas disseram assim, como piada, quem vai passar é o Marinaldo. Eu me lembro, dessa experiência eu me lembro muito bem. Eu era no ginásio moderno, ali onde funcionava a superintendência antigamente, eu não sei o que é que funciona lá. E eu me encostei na grade, por lá de dentro, e fiz a oração, pedindo a Deus que se eu fosse aprovado, eu iria me consagrar ao Evangelho e levar a sério. Quando o Macedo, foi o que me deu a informação, chegou lá fora e disse, primeiro colocado, Marinaldo Mota da Rocha. Nossa. Eu tenho certeza que foi um milagre. Foi um milagre, eu não tinha condição. Imagine, tem uma música do Rebanhão bem antiga que dizem que eu era magro que dava dó, meu paletó listado era uma lista só. Esse era o que o Manuel Messias falou, né? Eu era bem magro, magérrimo mesmo, os olhos fundos, queimado de sol. Ruivo também? Cabelo ruivo, cabelo deve estar muito bagunçado, problema dentro de dente, mas aprove a Deus que eu fosse aprovado. E aí eu retornei para São Raimundo. E aí, quero lembrar desse fato também, para chegar na Raimundinha. Era um sábado, eu ia descendo e o Zé Miranda, irmão Zé Miranda, pai da Beatriz, disse, vamos para a igreja, eu vou te levar para a igreja. Sábado tem culto de jovens. E eu fui lá para o culto de jovens, lá lembro, e nesse dia foi que eu conheci a Raimundinha. E a gente começou a construir uma amizade, ela tinha uma experiência, era presidente dos jovens, era liderança, né? O segredo é construir uma amizade primeiro, né? Aí nós construímos amizade, a gente saía para evangelizar. Estou anotando aqui.
E dessa amizade, tinha outras pessoas que apareceram, outras meninas, né? E aí a gente, como é que diz? Analisava, Olha assim, aí, mas eu vou Marlene. me casar com uma menina que não tem a cabeça tão boa. E aí terminamos namorando, né? Namoramos 8, 9 meses e casamos em novembro de 85. E a senhora confirma, Raimundinha, essas informações? Tudo verdade? É? Depois a gente vai ouvir a versão dela. Sim. E falando em culto de jovens, eu tenho uma lembrança, não, eu tenho um conto que a minha mãe me falou, né? O irmão Marinaldo, ele já foi presidente de jovens lá em São Raimundo. E ele tinha uma pampa. Eu não sei de que era essa pampa, porque minha mãe não lembrou. E não temos foto, infelizmente. E eram mais ou menos 20 jovens, é isso? Sim. E ele, depois dos ensaios, depois dos cultos, ele colocava os 20 jovens em cima da pampa e ia deixar de um por um nas suas casas, porque ele era o único que tinha carro e era o mais velho, era o líder de jovens. E aí, o que é que mais o senhor tem para contar dessa época? Não, da Pampa eu lembro menos. Eu lembro uma vez que o pastor Metalém contou aqui, em 94 teve um congresso em São Raimundo, um acampamento, foi todo no mesmo ano, eu era o presidente, e o carro que eles vinham deu prego entre o Canto Buriti e São Raimundo, e ele me falou que eu fui buscá-los nessa Pampa. Mas eu lembro mais de um Escort branco que eu tinha. Não, esse fez história. Esse fez história. Que a Raimundinha Galvão dizia que ele era um missionário. Era um missionário, né? Mas assim, eu sempre fui muito... Lá no meu interior eu chamava traquino, né? Muito danado, assim, muito descontrolado. Então, se tinha lama, não tinha negócio não. Entrava com tudo, acabava. Eu me lembro que eu comprei um Chevette verde, lindo que só. Aí fui daqui de Teresina para São Raimundo, e no dia que eu cheguei tinha um culto no Campo Alegre de Lourdes, não tinha estrada. Eu acabei o carro indo para Campo Alegre de Lourdes, nos buracos, né? Mas eu sempre, graças a Deus, tinha esse desejo de missionário, de estar contribuindo, e foi muito bom, foi muita amizade, tem muitas lembranças boas. É a coisa que dá saudade, que dói. É do ano de 1984, que foi o ano que eu, de fato, me integrei na igreja lá em São Raimundo. Nós tínhamos um grupo muito bom, cresceu bastante. Eu me lembro que nós éramos 16 e no final do ano tinha 33, né? Eu contava pelo nome. Então, assim, muitas experiências boas. A gente tinha culto de domingo a domingo. Terça, culto no interior, quarta oração, estudo, não, quarta oração, quinta estudo, sexta culto nos bairros, sábado jovem, domingo de manhã, assim, e essa rotina era muito bom mesmo. Foi um tempo muito feliz, muito agradável. Tem muitos relatos sobre isso. E só complementando aqui sobre o Escort branco, meu pai comprou o Escort branco dele. Sim, foi. Depois que, eu não sei se foi antes de eu nascer ou depois que eu nasci. Ah, sim. Mas era o meu carro preferido, porque ele cheirava muita gasolina. Eu adorava o cheiro da gasolina que ele soltava. Aquilo era um missionário. Preferido. Era um missionário. Isso, ele foi um guerreiro, ele aguentou muito. Eu lembro disso mesmo, realmente, é verdade. O senhor foi líder de jovens, então a gente pode deduzir que era muito envolvido com as coisas da igreja, né? Inclusive aqui na ICN, na Zona Leste, você é um dos membros fundadores da igreja, né? Como foi esse processo e quando foi que o senhor ajudou a fundar essa igreja? Bem, eu tinha vindo a minha vinda de Floriano para cá foi assim, uma coisa bem automática. O Marinaldo Júnior e a Suzy retornaram para Floriano porque tinha concluído o estudo. E aí um dia bateu na minha cabeça, eu nem falei com a Raimundinha de antemão. A Sara não vai ficar só lá em Teresina, não. E eu falei com o meu superior, disse, olha, eu vou para Teresina. E eu cheguei lá para a Raimundinha, não, para Teresina. Vamos embora. Isso era janeiro de 2013. E aí quando nós chegamos aqui, eu posso contar que eu estava passando por um processo de um pouco
de falta de sintonia com a denominação. E nós começamos a ir para outras igrejas, e nós íamos para a Igreja Cristã da Família, e aí a intenção era ficar por lá, porque era próximo de casa, era uma igreja animada, conseguimos alguns amigos, mas nós fomos para um retiro no sítio do então governador Wellington Dias. A mulher dele era de lá, e naquele dia, alguma coisa me falou que não é o lugar, nossa igreja não é essa, não é aqui. Eu disse para Raimundinha, chamei para ela, olha, não vamos ficar aqui mais não, vamos voltar para a nossa igreja, cristã evangélica. E aí nós começamos um processo de visitar as nossas igrejas, fui no Renascença, fui no Buenos Aires, fui na Aliança, fui em Timon, e aí eu queria me integrar a uma igreja, né? E aí, por uma questão de gratidão, nós resolvemos ir para Buenos Aires. Mas a gente tinha um sentimento de que era possível ter uma igreja cristã evangélica na Zona Leste, que nessa região, onde a gente identificava muitas pessoas que eram cristãos evangélicos e não estavam indo para a igreja, ou estavam migrando para outras igrejas, e a gente percebeu, aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a falar com os meus pastores lá no Buenos Aires, com a liderança lá, para que a gente começasse um trabalho aqui. Mas a gente não encontrava apoio. A gente tentava convencer, mas as dificuldades eram muito grandes. E era praticamente uma luta do eu sozinha, né? Aí eu fiquei sabendo, já tinha feito trabalho de pesquisa, eu andava rua por rua, andei por aqui, andei por... do Ininga entre a João 23 e a Visconde da Parnaíba, até aqui, eu andei em todas essas ruas aí várias vezes. Às vezes ia com alguém, mas a maioria das vezes ia só. E procurando, olhando lugares, como é que seria. Fiz um trabalho com o Davi Coiporo, né? Às vezes viemos por aqui uma vez, olhar. Aí, de repente, nós soubemos que o pastor Metusalém estava vindo para cá. E aí, quando nós soubemos, nós convidamos o pastor Metusalém, passei o desafio para ele. Também não é simples, não é uma gestação muito fácil, né? A gente tinha dia que estava animado, tinha dia que estava desanimado, mas a gente foi construindo, o pastor Metusalém, com a família dele, a nossa família, até que construímos um projeto e começamos na pizzaria Maná. E foi bem mais do que a gente pensou, né? Foi um projeto abençoado, a gente teve muitas ajudas aqui, e eu sou sincero em dizer que o pastor Metusalém foi fundamental com a família dele. Corajosamente ele assumiu o trabalho sem uma remuneração, né? E eu gosto de lembrar, eu lembro do Leonardo, né? Leonardo Cavalcante também, foi muito importante porque ele também tinha esse desejo, e quando ele soube, ele nos procurou, e a gente fez um contato com ele. Mas tem outra coisa que eu acho que isso é milagre, é coisa de Deus. Eu já conheci o Rairo de Floriano, né? E eu já tinha feito convite para ele, não me lembro quando foi, acho que encontrei com ele lá na igreja Peniel, aí falei para ele. Eu estava trabalhando, e assim, de repente, rapaz, vou dar uma volta bem aqui no shopping. A gente tinha direito a 15 minutos, de vez em quando, eu tirava. Aí eu saí, quando eu dobrei a esquina, quem vinha o Rairo. Aí disse, Rairo, aquele projeto lá, assim, tá de pé e tal. Aí, não, então vamos fazer. Passou um tempo depois, deu outra coisa na minha cabeça, de eu sair, dar uma voltinha no shopping. No mesmo local eu encontrei o Rairo. Rairo, aquele projeto. Aí vai dar certo. Então, são coisas de Deus, né? Eu acho que Deus nos usou, né? E, graças a Deus, hoje nós temos a Igreja Evangélica da Zona Leste, que é uma igreja abençoada, e eu sou feliz por fazer parte dela, né? Poder congregar com essas pessoas aqui. Sim, glória a Deus por sua vida, porque Deus te levantou para ser um dos cabeças, né? E todo mundo que começou, né, foi membro fundador, como o Léo, como o Rairo, dizia que o pagamento lá, depois do culto, era pizza. Hoje em dia não rola mais. Rapaz, isso, né? Felizmente. A gente usou de uma esperteza, né? A gente pagava pizza para todo mundo. Aí estudante, né? Então, sempre depois do culto tinha muita pizza. Foi um tempo bom, muito agradável.
e muito legal. Foi assim, interessante demais. Eu acho que a estratégia, né? Gente, que pena E que outras não pegou pessoas essa parte. falaram dessa estratégia. A gente sabia, eu fiz algumas pesquisas também, de igrejas em hotel, né? E a gente não via, assim, uma condição da gente, de repente, alugar um local e começar, né? Como o pastor Matusalém dizia. A gente aluga um local, aí chega nós dois lá abrindo a porta. Então, a gente usou a estratégia de começar pela pizzaria e cresceu bastante, até que a dona da pizzaria pediu para a gente sair, a gente mudou aqui para o lado, né? E também Que agora é uma pizzaria que é uma também. pizzaria também, né? Pois é. E eu não gostava de pizza, aprendi a comer pizza lá na Maná. Fica a dica, pastor Marinaldo Júnior. Mas, falando ainda sobre a sua trajetória cristã e o seu engajamento com a obra de Cristo, a gente tem um recado especial para você também. Solta o vídeo aí, Rafael. Falar sobre a vida do irmão Marinaldo é algo fácil e, além do fácil, é assim, algo muito prazeroso. Conheci o irmão Marinaldo no início da década de 90, ainda jovem, assim, também como eu na época. Depois que eu conheci Marinaldo, tive a oportunidade de trabalhar 2 anos em São Raimundo Nonato, e ali eu pude ainda conhecê-lo mais de perto. O irmão Marinaldo foi uma pessoa assim, muito importante para aquele contexto que nós vivemos ali em São Raimundo Nonato. É uma pessoa dedicada, uma pessoa envolvida no ministério, uma pessoa que sempre se doou para a obra do Senhor. Era um bom líder, sempre foi um bom líder, um bom marido, um bom pai, um bom companheiro. Eu lembro-me quando em São Raimundo Nonato, a igreja naquela época tinha suas dificuldades, principalmente na questão financeira. O irmão Marinaldo trabalhava na Caixa Econômica ali. E eu lembro que em várias ocasiões o irmão Marinaldo tirava dos seus próprios recursos, né, do seu próprio salário, para complementar o salário pastoral, né? Isso sempre sim, me chamava a atenção na vida do Marinaldo. Pessoa assim que se dedicava, entregava tudo na obra do Senhor. Estava sempre investindo na igreja, no som, na qualidade, estimulando o jovem, nas campanhas, nos trabalhos indo para o interior. Rapaz, é uma pessoa maravilhosa. Sou grato a Deus por ter conhecido o irmão Marinaldo, sou grato a Deus por ter sua amizade. O irmão Marinaldo sempre terá um lugar assim, muito especial na minha vida. Que Deus abençoe e que Deus continue abençoando a vida desse grande amigo. Quem é esse que mandou um recado para o senhor? Pastor Roberto Manso é um amigo especial, muito especial. Roberto Manso, Catarina, Caio, Stephanie. Valeu. Roberto Manso, Catarina, Caio, Stephanie são amigos especiais nossos. Quando a gente se encontra, a gente tem uma proximidade grande mesmo, se relaciona muito bem, e sou grato por ter sido meu pastor. Muito, muito especial. Não só ele, mas outros. O meu primeiro pastor, pastor Isamar, pastor Jorge, pastor Isaías, pastor Roberto, Francisco, enfim. Todos são pessoas especiais na minha vida que ajudaram na formação do meu caráter, são pessoas que abençoaram a minha família, tá certo? Nós temos carinho por todos eles. E a última pergunta do bloco é: são inúmeras situações que você tem vivido, você e sua família, a gente sabe de algumas delas. Se você pudesse listar um versículo e uma música que traz alento ao seu coração, quais seriam? Bem, versículo, a gente sempre tem versículos, né? Quando alguém me pergunta, eu sempre lembro do Salmo 67:1. Deus tem sido gracioso para comigo. Mas se me perguntasse qual versículo que hoje marca para mim, eu acho que seria Lamentações 3, 22, 23, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Então, eu reconheço que Deus tem sido bom comigo, né?
por todo o histórico que a gente tem passado, por as lutas, né? Como tem um hino do cantor cristão que a Sara dizia, medonha, Pai, trevas tão medonhas, né? A gente passa por dificuldades, né? Mas temíveis cruéis, mas o Senhor tem nos dado nela vitórias fiéis. Então eu sou muito grato a Deus. Ele deu muito mais daquilo que eu pedi, eu pensei, em todos os sentidos, e passei por lutas muito grandes. Deus me deu uma esposa comprometida, cristã, fiel, dura, né? Os filhos realmente abençoados, e tudo isso é bênção de Deus, tá certo? Então eu não posso lamentar, só agradecer. Agora sim, eu tenho muitas músicas que eu gosto, né? Por exemplo, tem uma música do Armando Filho que eu canto sempre. Pai, há quanto tempo está? É uma dessas músicas. Uma do Kleber Lucas, que eu não conheço nem a letra completa, mas eu canto o início. Ando com meu Deus na rua. É uma música muito, eu gosto muito também. Mas, eu já falei várias vezes, não gosto que eu falo isso, mas eu vou falar mais uma vez. Fale, pode falar, o espaço é seu. Cristão, vivo feliz por São de Jesus, eu faço questão que cante no meu velório. 375? 375. Eu gosto, eu acho assim, é porque a letra é uma síntese, né? Então eu peço aí que cantem no dia que eu falecer, se vocês estiverem no dia lá, cantem. Mais de uma vez, vivo feliz por São de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos encerrar esse bloco com uma música, gente. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
Gente, que música linda, não é? Acho que a gente vai cantar ela no céu. Lindo demais. A gente aqui já falou sobre boa parte da vida do irmão Marinaldo, né? A gente falou sobre as suas vivências, sobre as suas aventuras, inclusive sobre os empregos que ele teve. Quem estava aqui no sábado passado? Levanta a mão. Acho que todo mundo viu quando o Guilherme disse a quantidade de empregos que ele teve, né? Quem vocês acham que teve mais emprego? Guilherme ou o irmão Marinaldo? Irmão Marinaldo? Parece que eles competem, pegam pareia para ver quem é que tem mais empregos, né? Então, conta pra gente, quando você começou a trabalhar e, se possível, listar esses empregos. Bem, como eu falei, eu tenho uma coisa que eu escrevi há um certo tempo aí, eu vou até procurar no Facebook, não lembrei, onde eu listo a quantidade de profissões que eu já tive. Mas desde cedo eu sempre trabalhei, era o hábito lá na nossa casa, né? Ensinar a trabalhar. E o que eu falei primeiro foi chiqueirar bezerros, né? Eu fazia chiqueirar bezerros, também levava os bezerros, as vacas para a roça, apanhava cisco, né? Seu irmão falou aí. Eu apanhava cisco, buscava água no açude, a gente chamava do tanque, né? Lá na fonte, no tanque, e a gente tinha 3 maneiras de buscar, né? Ou no carrinho, quem era menorzinho buscava no carrinho. Quem não tinha um carrinho era no varão, a gente botava um varão, botava um irmão na frente e outro atrás, o mais novo na frente e o mais velho atrás, e botava a lata no meio. Ou então, com 2 latas, que era uma lata do varão aqui no ombro e uma lata do lado e de outro. Essa eu fiz um pouco menos, mas a gente também fazia isso. Mas desde cedo eu trabalhei no comércio com meu pai. Meu pai tinha um comércio lá no Bom Jardim, que hoje é do Ceraco Verde, e eu era o balconista dele. Embora nós éramos 10 irmãos, 11 irmãos, eu fui escolhido para ser o auxiliar nesse caso. No ano de 74, minha família mudou para São Raimundo, mas eu não mudei porque eu era o balconista, tinha que tomar de conta lá do comércio. E mudamos para São Raimundo, era inclusive ligado ali, né? Olha, essa história se cruza, viu, Jéssica e Paloma, né? Ligado no seu Lelinho, uma das Mastelitas, né? E a gente tinha um comércio ali na Praça José Ferreira e eu também era tomava de conta do comércio. O seu Rona tomava o seu Rona é o pai das meninas, e eu tomava de conta do comércio que meu pai tinha na José Ferreira. Fui recenseador, trabalhei como auxiliar de escritório, vendedor, o que mais? E fui bancário, né? Mais tempo da minha vida eu fui bancário por muito tempo. Não é profissão, mas eu também fui vereador, né? Tive um mandato de vereador. Fui vereador. Tem que respeitar. Vereador, qual o número, Débora, tu lembra? Presidente da Câmara e a obra pública do município, que já fez agora 44 anos. A maior obra foi o que fiz, com 2 anos de presidente da Câmara, que está lá na cidade, uma Câmara com 10 gabinetes. Eu deixei essa marca lá também, né? Que bacana, que massa. Então, a gente queria saber de todos esses empregos que o senhor passou. Teve em algum deles específico em qual a sua fé foi testada mais fortemente, assim, algum desafio específico que você enfrentou? Bem, sempre desafio a gente tem, né? Mas eu acho que o meu emprego, que eu fiquei mais tempo, que foi 35 anos na Caixa Econômica Federal, eu comecei, quando eu cheguei na Caixa, eu comecei a trabalhar no Telex, era fazer ordem de pagamento, né? E aí, não, tu vai para o Telex, eu achava bacana, estava no Telex lá. Mas eu dentro do Telex era tipo um fax? É um fax mais antigo, né? A gente digitava aqui, saía lá, chamava... A gente não é do tempo nem do fax, quem dirá do Telex. Nem o fax não conhece, né? O Telex, você aciona, e aí dá um sinal lá para o outro Telex, tem um endereço, né? E aí até as pessoas respondiam, aí a gente conversava pelo Telex, né? O WhatsApp de antigamente era o Telex. O Telex. E aí a gente trabalhava, fazia Telex, telefone e também por carta, os 3 sistemas. Mas dentro do ambiente bancário, eu permeei por todos os níveis possíveis dentro de uma agência bancária. Eu me lembro que teve uma época que eu era tão dedicado ao trabalho que eu saía de casa sozinho, 1h da manhã, para abrir a agência para receber relatório. Eu não sei onde é que estava a minha coragem, mas eu fiz isso, né?
Mas, assim, é um aprendizado que eu tenho que louvar a Deus, porque os desafios são importantes na formação, né? E talvez você não é reconhecido, não sei, mas o desafio é para ser enfrentado. Quanto os desafios são grandes, maiores, mais você vai ser fortalecido, mais você vai aprender, mais você vai ser resiliente. Eu me lembro, eu era uma pessoa muito medrosa, muito medrosa. Só para lembrar um fato, lá na minha cidade, no meu povoado que eu morava, que era Bom Jardim, no dia de domingo, tinha muito briga de rua, e eu me escondia domingo para poder ficar com medo das brigas, né? Mas hoje não, hoje eu me lembro que, para ter uma ideia, eu estava lá no meu trabalho e um puxou o revólver por outro, dentro do trabalho. O único que teve coragem de ir até lá fui eu, né? Sem medo nenhum, então eu aprendi. Superou total, do medo da briga até o revólver. Então aprendi muito. Então, assim, o trabalho tem desafios, tem lutas e nunca é como você pensa, né? Mas eu sou muito grato a Deus por isso, porque tive essas oportunidades de enfrentar desafios. E, irmão Marinaldo, diante desses desafios que você enfrentou nos seus trabalhos, nos que você passou, como você pôde viver o Evangelho de forma prática dentro desses ambientes em que você trabalhou? Principalmente, acho que o último da Caixa Econômica, né? Eu acho que a questão é mais a honestidade. Quando você tem critérios de honestidade, de fazer o que é correto, porque no ambiente profissional você tem muito aquele negócio do jeitinho, né? Jeitinho para se dar bem. Isso em todos os ambientes de trabalho você vai encontrar. Mas eu trabalhei, podemos dizer, numa empresa pública, né? Mas eu posso testemunhar de que aquilo que as pessoas dizem de empresa pública não é bem como assim, porque eu sei dos meus colegas, do como era a luta lá dentro. E eu não aceito muito esse tipo de coisa. Eu sei que vai ter ambiente de trabalho onde tem, mas, como cristão, você tem que dar o exemplo. Na forma de falar, na forma de se relacionar, no respeito. E eu acho que conquistei muita amizade assim. A minha última agência que eu trabalhei, eu até evito de ir lá, porque quando eu vou lá é uma festa, né? O pessoal não me deixa sair, todo mundo, rapaz, vem aqui, e aí é um negócio interessante, né? Que legal. E chegou aqui o recado da produção de que o senhor já viu, já presenciou, já participou, não sei, participou não, né? Porque está vivo aqui, de um tiroteio. Conta aí pra gente. Pronto. Como foi isso. Interessante. Tem umas coisas engraçadas que aconteceu comigo. Assim, eu já passei por muitos perigos, né? Eu lembrei que uma vez eu vinha de São Raimundo para Teresina, e entre Taueira e Floriano entrou um cidadão bêbado. E aí o ônibus tinha muito cheio, ele ficou em pé, né, bem na minha cadeira. Aí ele abriu a coisa, botou a cabeça do cor do revólver para fora e passou assim na minha cabeça, né, que era para ver se eu levantava e dava lugar para ele. Mas eu fiquei na minha, não teve. Mas eu trabalhando, eu viajando de São Raimundo para Recife, né, eu estava num treinamento em Petrolina, e uns colegas nossos tinham vindo de São José do Egito, Salgueiro, eu não esqueci o nome da outra cidade lá. E chegamos lá na cidade, o ônibus só vinha até aquela cidade lá, né? Serra Talhada. E aí eu andava com um colega meu, e o colega ia para Caruaru, eu ia para Recife. Aí eu disse, eu não vou contigo para Caruaru, porque o ônibus só vai até Caruaru. Então, vai ter um ônibus, eu vou chegar lá, vou pegar outro ônibus. Então, vou esperar uma hora depois o ônibus que vai direto para Recife. Eu fiquei na rodoviária, e em frente à rodoviária tinha um bar. E era um dia de sábado, e naquela época, estava 8 horas da noite, tinha jogo do Flamengo. E estava jogando Flamengo e Palmeiras. Flamengo sempre presente. Flamengo na minha todas vida, as sempre. respostas. E aí eu vou lá naquele bar assistir o jogo do Flamengo. E atravessei assim, a rua, uns 40 metros, entrei no bar, e quando entrei no bar começou o tiroteio. Foi muito mais do que 100 tiros. Eu só escutava a mulher...
E aí o tiro saltando, e os homens do bar baixaram e eu baixei também. Nesse dia, mataram uma pessoa que era... O avô dele era irmão do Lampião. O nome do... Acho que vai sair aqui, mas o nome do homem era Mário Boi. Era jogador de futebol, inclusive, mas dizia que ele tinha algum envolvimento lá. E mataram esse rapaz. Nesse dia eu estava lá na hora do tiroteio. Espero que isso aqui não saia, porque pode... Já tem mais de 20 anos, mais de 30 anos. Eu já ia comentar que Serra Talhada é a terra do Lampião. É do Lampião, do Tiringa. Do Tiringa. Isso, eu tenho um... Não é um carinho, mas eu tenho... Porque não dá para ter, né? Mas tem um negócio assim com cangaço. Acho que porque eu fiz o TCC disso, aí eu... Tem. Eu fui trabalhar no Pernambuco, assim, eu acho que isso foi que me deu coragem com essas coisas. Numa cidade chamada Belém de São Francisco. E o ônibus chegava em Belém de São Francisco meia-noite. E aí eu cheguei na rodoviária meia-noite, aí o taxista disse, essa hora eu não levo mais não. E aí disse, agora? Era eu ir para o hotel do Seu Bonzinho. Aí eu fui sozinho a pé. Me pelando de medo, né? Aí eu fui. Em que ano isso? Fui lá para o hotel do Seu Bonzinho. Assim você entra, vai até assim, aí lá se dobrando aquela avenida tal, você vai ver lá o hotel do Seu Bonzinho. Em qual ano foi? 1986. Naquele tempo estava fazendo recenseamento e disseram, olha, em tal lugar aqui ninguém vai porque ninguém entra. Eu estava lá um dia sentado conversando com o Seu Bonzinho, aí tinha assim do lado uma pessoa discutindo, aí eu fiz isso aqui, aí o cara disse, quer morrer também? Mas não só foi isso. Aí eu tenho saudade de casa, eu fui para casa, né? E voltei. Eu fiz o mesmo trajeto, sozinho a pé. Né? E no tempo que eu estive lá, morreram algumas pessoas. Eu me lembro que eu estava num lugar que eu ia jantar, né? Que era assim, tipo um bar próximo da casa que eu fiquei. Aliás, passei um mês dormindo sozinha na casa do gerente, que era espírita, inclusive. Disse, não, rapaz, você fica lá na minha casa, porque só assim eu não preciso pagar ninguém. E aí você não paga hotel também. Eu passei um mês na casa dormindo sozinho lá. E um desses dias eu saí para jantar assim, umas 7 horas no local lá. Aí quando virei as costas, mataram um cara que estava do meu lado lá. Assim, algumas coisas aconteciam, né? E eu lembro outro episódio interessante, que o Noélio era um dos colegas lá, e ele chamava um rapaz para dormir na casa dele. Eu estava no hotel do Seu Bonzinho. A casa era assim como... mais ou menos aqui, como ali no outro final dessa rua aqui, né? E aí o rapaz, vamos lá dormir na casa do Noélio comigo, para eu não dormir só? Aí, então, bora. Aí ele, vamos aqui. Não, aqui a gente não vai nessa atravessada daqui, que era só 50 metros, a gente não vai não, que mata a gente. A gente tem que rodear uns 20 quarteirões para ir para a casa do Noélio lá, porque realmente era muito perigoso. Mas Deus me poupou em tudo isso. Gostava de viver no limite, né? E o senhor listou aqui vários dos seus empregos, né? Mas, além de tudo isso, ele é avô, gente. Ele é pai, ele é avô. Além de ser um privilégio, também é uma grande responsabilidade assumir esse papel, né? E a gente queria saber aqui qual o ensinamento mais valioso que o senhor quis passar, deixar como legado mesmo para os seus filhos e para os seus netos. Bem, aqui eu tenho que tirar o chapéu para a dona Raimundinha, né? Assim, lá em casa, eu sou muito sincero. Eu não sei se eu sou o melhor pai, né? Mas eu tenho uma lembrança que meu pai dizia. Ele dizia assim, eu trabalho para fazer de vocês gente. Isso era muito forte, né? Ele sempre dizia isso, principalmente quando ele estava estressado, né? E eu também tive essa visão. Meu esforço é que os meus filhos consigam atingir níveis maiores, né? Que possam ser melhor do que eu, entendeu? No caráter, na formação, no conhecimento, na profissão, tenham um salário melhor do que o meu, tá certo? Mas eu tenho que ser sincero e reconhecer, eu sempre fui muito democrático, eu sou muito, como dizendo lá no interior, muito mole, né? Mas a Raimundinha, ela sempre foi mais comprometida, mais dura, né? mais envolvida. E eu reconheço que ela imprimiu nos meninos muita coisa que eu acho que também tem que reconhecer isso aí, né? Então, hoje eu sou grato. Deixa eu contar uma história aqui para vocês verem como é que Deus nos abençoa.
eu me lembro que quem sempre acompanhou os meninos na escola foi a Raimundinha. Ela é professora e acompanhava as tarefas, né, ensinava. Eu pouco ensinava, mas realmente, como ela era professora, ela sempre foi mais envolvida no ensino. Mas, numa certa feita, a Raimundinha não pôde ir para o colégio. Diz, Madalto vai ter que ir lá, no colégio, receber as notas da Sara. E achei que ela estava trabalhando no Ministério Verde nessa época. E eu saí do trabalho e fui lá. Aí cheguei no colégio, nunca tinha entrado no colégio das irmãs. Aí eu perguntei, onde é aqui a sala da professora da Sara? Aí me ensinaram lá. A professora era a professora Regina. Oi, a titia Marina. Tia da Marina. Aí eu fui lá para a sala, ela estava sozinha, mandou sentar, disse, eu tenho uma coisa para falar da Sara. Só uma coisa para falar dela. Aí eu disse, o que é que a Sara está aprontando aqui? Porque lá em casa ela é uma santa, né? Aí, olha, a Sara é uma menina muito dedicada, muito responsável, muito educada, muito inteligente. Você está de parabéns. Rapaz, eu saí daquele dia do Nossa Senhora das Mercês voando, né? Eu até brinquei depois, se a Sara daquele dia tivesse pedido um celular, eu teria dado. Então, assim, eu conto essa história para... Vocês são novos e vão criar filhos também, já estão criando. É que vale a pena você dedicar-se aos seus filhos, ensinar no caminho certo, levar para a igreja, né, ensinar os princípios da palavra e também ensinar os deveres éticos e morais. Tá certo? Então a gente colhe, e com certeza a gente colhe isso. Sim, o senhor foi vitorioso nisso, né? Agora, e as notas do pastor Marinaldo Júnior e da Suzy? Principalmente do pastor Marinaldo Júnior, que ele já baixou a cabeça contar, ali. Pode contar. O Júnior, eu já contei, mas... Ele já baixou ali a cabeça vou contar uma do Júnior, Colégio das Irmãs, tá bom? Não é do seminário, não. Vou contar uma do Júnior e vou contar outra da Suzy. Da Suzy primeiro. Tem muitas coisas que marcam, assim. Mas eu lembro de uma cena, de algumas, tem uma que eu não vou contar, que é um pouco assim, anedota, né? Mas eu vou contar outra, da Suzy. Nós ia ter a Marcha para Jesus lá em São Raimundo, né? Marcha para Jesus. E foi aquela ansiedade, foi um dia assim, foi marcante esse dia lá em São Raimundo. Eu nunca me esqueço de que eu acordei cedo e fui chamar a Suzy para acordar, para se arrumar para a Marcha para Jesus, né? Eu cheguei lá, batei, Suzy, Marcha para Jesus. Ela pulou da cama, assim, de um pulo, disse, com todo prazer. E aí, aquilo ali também marca a gente, né? Porque entra a alegria dela aí. Oi, gente, que pena Do que a Marinaldo Suzy tá Júnior, eu aqui. vou contar uma, ele já na adolescência, ele começou a aprontar um pouco lá no colégio, né? Eita. Aí eu fiquei sabendo, ele ficou em recuperação, não foi numa matéria. Nunca tinha acontecido, mas ele ficou de recuperação numa matéria, parece. Aí eu disse, você vai pagar por isso. Aí ele trabalhou um mês comigo lá na Caixa. Eu levei para a Caixa, ele trabalhou um mês lá. E ele A informação ali não está atendente. correta, não. Três Foram meses, né? Ele 3 meses. acho que não foi 3 meses, não. E ele foi atendente lá, ele atendia as pessoas lá no cash voluntariamente. Eu cheguei lá para o gerente, disse, Chaga, é o seguinte, meu filho tem 13 anos, acho que era 13 anos, e eu quero que ele aprenda a trabalhar. Então, eu quero que você deixe ele trabalhar aqui um mês comigo. Eu acho que para ele foi aprendizado. Ele trabalhou esse tempo lá, aprontou também. A gente acha interessante que a gente chamava botar dinheiro nos cash lá, é abastecer, né? Eu era tesoureiro. Aí ele chegou lá um dia e disse, pai, tem que levar os cash lá nos Esqueira. Eu disse, para quê, menino? Para abastecer. Era pra... Não, assim, mas tudo são Zé Siqueira é o posto de gasolina da São cidade. aprendizado, né, que eu acho que valeu a pena, foi oportuno, né? Porque dá senso também de responsabilidade e ver que o pai também está ralando nos 30 para poder botar o feijão na mesa, né? E assim como o Marinaldo Júnior também, por ele ser homem, eu sempre viajava, levava ele. Eu teve uma época que eu viajava para outros municípios para trabalhar e eu levava ele comigo, bora que é para ver e começar a ter noção de realidade. E sempre foi assim, essa relação eu e ele sempre foi muito próxima. Que bom. E tinha um ditado do pessoal mais velho que é assim, você não quer estudar, tem que trabalhar, né? Aí,
Foi por isso que tu foi trabalhar lá. Mas aí aprendeu, né? Pois, irmão Marinaldo, a gente tem outra surpresa para o senhor. Alguém mandou um vídeo. Tem audiência até em São Paulo, hoje. Oxe! E alguém muito especial, mandou um vídeo para o senhor também. Oi, Sarinha. Oi, gente, boa noite. Uma memória engraçada com o pai. Eu lembro que alguns anos atrás, uns 12, eu acho, a gente veio para São Paulo, foi a nossa primeira viagem para São Paulo. E ele sempre é muito comunicativo, conversa com todo mundo, mexe com todo mundo. E eu lembro que a gente, não lembro exatamente onde foi, se foi na 25 de março, foi lá no Brás. Ele parou numa banquinha de óculos e pegou o óculos mais feio que tinha lá no expositor e botou no rosto. Aí ele virou assim pra vendedora: tô bonito? Ela falou: tá. E ele: deixa de ser mentirosa. Enfim, a gente riu muito dele nesse dia. E foi muito engraçado. Uma memória feliz, com certeza, foi meu casamento. A gente andando junto até o altar, ele e minha mãe. Com certeza foi uma memória que eu vou ter pro resto da vida com o meu pai, sem dúvidas. Muito linda, né, Muito gente? A Sara. A gente morre de saudade dela. Acho Sente que muita é falta um dela. presente especial, né? Eu costumo dizer que lá em casa os meus filhos sempre nasceram em data importante. A Suzy no dia do Zico, né? A Suzy é a mais importante. Você já O Marinaldo entenderam, Júnior no dia do Saddam Hussein. Misericórdia. E a Sara no mesmo dia que eu nasci, né? Que é de 23 de setembro. Todas que pessoas bonito. importantes, né? É verdade. Que legal. Aliás, gente. eu lembrei, viu? Que eu tinha uma música, até um dia desse eu cantava. Eu fiz uma música para os meninos. Mais uma música. Mas eu vou depois, essa eu vou cantar Compositor. depois. Eu fiz uma música para eles também, mas eu vou ver se eu ainda lembro uma hora aí, eu vou mandar para vocês. Pronto. Aqui Aí não. você volta aqui e Ao canta. vivo não dá. Isso aí, Esse é o isso. fim do nosso bloco 3 e a gente vai ouvir uma música com a banda Entre Nós. Bloco. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos
E estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. Mas, para encerrar, vamos propor, irmã Marinalda, fazer uma entrevista ping-pong. A gente pergunta e o senhor responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça. A gente deixou mais fácil e vamos dar 2 opções em cada pergunta. Vamos lá. Mas, se você pode ficar à vontade para responder uma terceira. Tem que ser objetivo, né? Tem que ser objetivo. Tá bom. Pronto? Pronto. Cidade grande ou cidade pequena? Pequena. Praia ou interior? Interior. Verão ou inverno? Chuva. Boa. Bom nordestino. Doce ou salgado? Rapaz, comida de sal é melhor. Doce eu tenho resistência. Muito bem. Cuscuz ou beiju? Beiju. Galinha ou bode? Bode. Quem é time galinha aí? Quem é time de bode? Os mesmos que levantaram a mão na galinha, levantaram no bode também. Mas, enfim. São Raimundo Nonato ou Dirceu Arco Verde? Responsabilidade. Caldeirãozinho. Bem, olha, isso é interessante. Eu não morei muito no de Arco Verde. Eu morei em São Raimundo quase da minha adolescência até quase 50 anos, mais de 40 anos. Então, eu tenho, assim, mais ligação com São Raimundo. Mas eu amo de paixão de Arco Verde, principalmente lá o meu interior. E quando eu vou daqui, geralmente eu vou para o interior de Arco Verde. Mas tenho muita consideração, muito respeito com o meu povo lá de Arco Verde. Os dois estão guardados no coração, né? Sim, sim. Queria ser prefeito de Arco Verde, mas não. Olha aí, de vereador a prefeito. É melhor ser bancário ou ser aposentado? Eita. Melhor ser bancário. Eu sou um privilégio de ser aposentado, né? Mas bancário foi muito bom. Muito bem. Qual dos filhos te deu mais trabalho, no sentido de ser traquino? Marinaldo Júnior. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou perguntar para o pai para ele responder para todo mundo saber. Eu vou ser um pouco analítico aqui. Os meus filhos não me deram trabalho, né? Vem enquanto eu ouço o Júnior falar alguma coisa, mas eu não lembrava, né? De algumas coisas. Mas, claro, não são perfeitos, né? Mas eu não posso se precisar quem deu mais trabalho. Eu só posso dizer que quem deu menos trabalho foi a Sara. Oi. Fica empate aí quem é o mais traquino, se é o pastor ou se é a Suzy. Acho que a Suzy é um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais, né? Olha aí. Qual o seu tipo de filme preferido? Interessante, né? Eu gosto de filme que retrata a realidade, mas eu assisto filme indiano, filme turco, filme italiano, tá certo? Só estrangeiro. Assim, eu gosto de assistir. Indiano é Isso. o Bollywood, né? É, Eles né? fazem filme no Bollywood. Sim, Aqueles sim, musicais. Sim. Aquele negócio da cabeça. Mas assim, as histórias. Mas as histórias são mais leves. Eu gosto de filme indiano. Nem todos, mas eu gosto. Quando você soube que estava apaixonado pela irmã Raimundinha? Como? Quando você soube que estava apaixonado pela irmã Raimundinha? Bem, aconteceu, né? Como eu falei, nós tínhamos uma amizade uma coisa bem racional no início, né? E aí a gente se encontrava todos os dias. Eu ia para a casa dela, ou a gente se encontrava na igreja, e aí foi acontecendo, né? E como eu falei, tinha outras coisas assim que era mais emoção. E eu vi que eu podia estar entrado num caminho que não ia dar certo, né? E aí a Raimundinha era uma menina muito crente, muito comprometida, tá certo? E aí Deus abençoou que a gente, todas as coisas combinaram, né? E aí terminamos entendendo que era a pessoa ideal para a gente se casar. E ela tem me suportado até hoje, né? Olha aí. E são quantos anos de casamento? 37, vai ser 38 agora. Olha aí. Caraca. Muito. É muito. Meta, viu? Uma curiosidade sobre você. Estava lembrando de uma curiosidade. Tem muitas curiosidades sobre mim, né? Mas
o Manuel Messias contou aí da vaca, né? Mas eu tenho muita história, assim, que eu já passei, muitas coisas mas eu não sei se tem uma curiosidade, assim, que eu poderia estar dizendo aqui, né? Mas, assim, eu sou muito caseiro, preguiçoso. Na verdade, acho que a palavra é essa, preguiçoso. E talvez tenha sido... Eu gostava muito de ler. Eu me lembro que aos 15 anos, com esse problema do ouvido, meu irmão me trouxe para Teresina. Eu passei 2 meses aqui. E ele me fez ler, e eu sou grato a ele, ao Leonardo, por isso, todos os clássicos para a literatura Castro Alves, José de Alencar, Machado de Assis. Rapaz, eu viajei bastante. E aquele foi o divisor de água na minha vida, entendeu? Eu me tornei preguiçoso, não leio tanto. Atualmente estou lendo um livro que fala sobre a cruz de Hitler. É um livro de um pastor americano, né, do Lutzer. Aliás, ele é canadense, pastor americano, mas ele tem nacionalidade canadense, que conta toda a história do protestantismo alemão, né, e daquela insolência alemã de ser a raça mais importante, e a toda a saga do Hitler, como ele aproveitou dessa situação para envolver o cristianismo, o protestantismo nos seus objetivos, né? O Hitler é o terceiro Reicher, e o segundo, o Guilherme VI, ele diz o seguinte: salvação é com Deus, o resto é comigo. Então, aí vai mostrar como Hitler se envolveu com as igrejas, e ao mesmo tempo com o ocultismo, com o hinduísmo, para fazer todas as maldades que ele fez, e como a igreja não percebeu e deixou que houvesse esse estrago, né, com a humanidade. Então, assim, ler, eu aprendi muito lendo. Eu ainda leio ainda, mas eu devia ler muito mais. Então, eu recomendo a vocês, procurem ler, certo? Livros, tem muitos livros bons. Como disse um senhor, disse para mim, compre os livros da Fiel, né? Então, compre livros bons, porque tem muita coisa ruim também, né? Os livros da Ioná também, fundamental. né? E o senhor sabe mais ou menos quantos livros já leu? Não, eu já tive muitos livros, mas assim, mais de 100 com certeza já li, né? Olha aí. Eu li umas 4 vezes a Bíblia, mas hoje eu leio bem menos. Tem época, eu tô mais preguiçoso para ler. Eu acho que a rede social é um mal incontido em mim. Ainda bem que estou começando a perder o interesse para o Facebook, mas eu ainda uso muito o Twitter, né? Fico só, mas é ruim. Infelizmente, não é bom. Não é positivo. Eu recomendo que você pudesse livrar um pouco da rede social, é bom. Sim, ler mais. E, para finalizar, o senhor pode deixar um conselho para os jovens, para as pessoas que estão aqui, que gostariam de seguir na carreira, fazer concurso, ser aprovado, né? E seguir nessa carreira. O senhor tem algum conselho para dar? Pode ficar à vontade. Hoje é bem mais fácil do que na minha época. Bem mais fácil. Hoje tem múltiplas opções para você seguir, né? Não só concurso, como também profissões. Porque na minha época, por exemplo, eu concluí o 2º grau lá do Zé Lopes, né? No Padre Márcio Carvalho, acho que o nome do colégio era esse. E para mim já era o top das coisas. Então, meus irmãos vieram para Teresina nos anos 70 e não conseguiram muita coisa não, né? Então, hoje a universidade está universalizada, né? E não só concurso, como profissões, advogado, médico, enfim, enfermeiro, tem tantas profissões boas que você nem precisa passar por um concurso. Mas o conselho que eu daria é que você precisa enfrentar, né, Vivi? Não cruzar os braços, né? A gente precisa ser ousado. Eu me lembro de um episódio que eu acho que é marcante para mim. A Suzy tinha se formado em Direito e ela não estava se sentindo confortável na profissão de advogada. E um dia eu chamei para ela: você tem que dar um norte para a sua vida, não pode você ficar nessa situação.
você vai fazer um concurso. Ela, pai, mas eu não passo, eu não me concentro, eu não tenho. Passa sim. E eu cheguei e falei com ela, olhando olho no olho, ela entrou num quarto. Entrou primeiro no cursinho, né? Mas uma semana, 2 semanas, ela deixou o cursinho, entrou no quarto, ela passou em segundo lugar no Tocantins, segundo lugar do Pará. Então, é acreditar em você. Você tem potencial. É acreditar. A vida, a gente tem muitas altos e baixos. A vida não é só lá no cume do monte, a gente passa pelo vale também. A vida não é só o mar de rosa, não é só, né? Eu digo para vocês que hoje é muito mais fácil do que no passado. Vou contar bem rápido aqui uma história que aconteceu com meus irmãos aqui em Teresina. Meu pai tinha uma certa condição, não era pobre, criava gado, tinha comércio, mas a condição financeira era muito mais difícil. Eu me lembro que o meu irmão conta, um dos meus irmãos, o Nel Messias, esse que apareceu aí, que meu irmão morava no Bela Vista, e ele estava lá no domingo com fome. Aí eles não tinham R$1 para comprar nada, aí eles ficaram lá, rapaz, o que vamos fazer hoje? Aí, de repente, eles viram que tinha umas garrafas lá num canto. Eles pegaram, venderam as garrafas, compraram uma banda de galeto, que eles chamavam naquela época, e uma meiota de cachaça. A vida era bem mais difícil. Então, hoje é mais fácil, entendeu? As oportunidades são bem maiores. Então, é crer, é acreditar. Deus, Ele abençoa, né? Então, é preciso a gente... Eu me lembro que o primeiro versículo que eu aprendi era esse. Faz por ti que eu te ajudarei. Não existe na Bíblia, né? Mas você precisa se esforçar, tá? Se esforçar, Deus abençoa aqueles que correm atrás. Amém. Então, vamos guardar isso no coração. E, gente, esse foi o nosso 2º episódio do Talk Show Entre Nós. Nós voltamos com o 3º episódio no dia 3 de junho, tá? Próximo sábado a gente não vai ter, mas estejam aqui, 7h30, do dia 3 de junho, que teremos o nosso próximo convidado, né, Renata? Ele é uma pessoa muito querida por nós aqui. E eu vou só dizer isso porque eu não vou dar mais spoiler, porque toda vez está todo mundo dando spoiler sobre os convidados. Aí a gente não tem spoiler aqui, mas o pastor... No culto de domingo, venham amanhã que o pastor fala, tá? Mas eu não vou falar.